tô falando alguma coisa errada, professor, pode me corrigir. Não, uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas que gostam de acompanhar a minha maneira de estudar, eu falei até recentemente lá no canal da Érica. Não adianta você mergulhar sobre outras literaturas se você não conhece nem a Bíblia. Você vai comparar como? Você não vai ter filtro de nada, de referência nenhuma. Então, o que acontece muito também, isso não é só com cristãos, não. Isso é com pessoas de outras religiões, quando também advém o cristianismo. Ela é praticante apenas. E quando eu falo praticante, estou dizendo que lê o texto, não. Estou dizendo praticante da liturgia, praticante do aspecto cultural, social. Ela tem os jargões, a fala, mas ela não tem o conhecimento do texto, que é o objeto dela de uso. Eu leio o Corão, eu leio os Sutras, eu leio a Avesta, só que eu não leio de forma confessional. Sim. Eu não tenho interesse na religião, eu não tenho interesse no rito, eu não tenho interesse na... Não tenho interesse nenhum nas confissões de fé. O meu interesse é no texto, na literatura. Esse é o meu primeiro interesse, na literatura, o que a literatura diz. Eu não quero saber o que o Lhama diz, o que o imã diz, nem o que o pastor diz. Se ele não for acadêmico, também eu estou fora. Eu quero saber exegeticamente o que o texto diz. Essa é a minha maneira de ler a Bíblia, quando eu falo para estudar. Essa é a minha maneira de ler os sutras, né, os textos do Cânone Pali, que é do budismo. Essa é a minha maneira de ler o Corão, que é do Islã. Essa é a minha maneira de ler o Avesta, que é do zoroastrismo. Essa é a minha forma de ler. O problema também é que às vezes a pessoa vai ler, já lê acreditando no que está ali. Exatamente. Ela já está condicionada a acreditar naquilo que está ali. Então, quando eu vou ler, quando esse texto foi escrito, quem escreveu, em que época foi, né? Por exemplo, eu não quero contato confessional, porque todas as religiões têm similaridades com a religião cristã nas suas estruturas. Então, por exemplo, o calvinista lê a Bíblia de um jeito, o arminiano lê a Bíblia de outro jeito, o pelagiano lê a Bíblia de outro jeito. Então, o pentecostal lê a Bíblia de outro jeito. O TJ lê a Bíblia de outro jeito. O adventista lê de outro jeito. Então, estes jeitos eu não quero. Sim. O católico lê de outro jeito, eu não quero. Eu quero uma leitura acadêmica, científica desse texto. É isso que eu quero. Então, me dá aqui, beleza, obrigado, estou lendo aqui. Então, se eu olho assim para a Bíblia, eu olho assim para todos os outros textos. Todos os outros. Então, é assim que é a minha maneira de ler. E eu leio todos. Eu leio todos. Quando a gente lê, conhece, não só o nosso objeto de exercício religioso, mas os dois demais, as demais crenças, a gente perde o preconceito. A gente torna-se mais tolerante e deixa de ser intolerante. A gente passa a entender a limitação do outro. Por quê? Pô, eu era ignorante. Eu não sabia de um monte de coisa que eu sei hoje. Então, a pessoa que está na religião dela, seja qual for, ainda que seja uma religião cristã, e ela também está na ignorância, a questão da ignorância é a falta de conhecimento. Então, ela está dessa maneira porque ela não tem conhecimento. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Eu fiz uma série de vídeos sobre cristianismo e budismo. Não consegui fazer tudo o que eu queria, porque eu tenho muito mais material do que eu fiz lá no canal. E aí eu falei sobre o nascimento imaculado de Buda. A Maia, ela era imaculada quando o Siddhartha Gautama foi gerado. O Siddhartha Gautama não foi gerado de uma relação consensual no sentido de um sexo para ter um bebê naquele momento. Ela não foi violada, ela não foi forçada. Um belo dia, ela estava lá no seu palácio lá, veio a ela uma revelação que ela estaria grávida e ela foi fecundada ali pela essência do Buda. Pô, eu conheci 2 budistas que nunca tinham lido esse texto. A própria escritura budista.
E não escrito posterior do cânone Pali. Escrito do cânone Pali. A formação do cânone Pali é antes de Cristo. O budismo já fazia concílio muito antes do cristianismo e do judaísmo. O budismo já fazia concílio. Um dos mais importantes foi do ano 29 a.C. Então, cara, eu sou budista, eu nunca li esse texto. Entendeu, professor? Sim. Então, tem gente que ela está na religião dela, mas não quer dizer que ela conhece, ou que ela estudou a fundo, ou que ela domina o assunto, ela só está na religião dela. Sim. Ela só está ali vivendo, seguindo os ritos, os dogmas, seguindo o que tiver que seguir. Então, eu me apego sempre a isso. Eu quero um estudo acadêmico. O zoroastrismo é a mesma coisa. Eu fiz amizade com a galera de uma comunidade zoroastriana, que é pequenininha aqui no Brasil. Sim. Mas por quê? Porque eu fiz alguns estudos no meu canal e, pô, que bacana aqui, poxa, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto dessa forma, e eu dei livro, pô, não, tem aqui a série de Textos Orientais do Leste, que é uma série de traduções acadêmicas do Avesta. Então a galera era zoroastriana e não conhecia esses livros. Falei, não, pô, tem esses livros aqui, vamos lá, pega aqui, eu mandei o PDF, o Avesta comentado e blá, blá, blá. Então, quer dizer, mas por quê? Se eu fizesse uma leitura confessional, ou seja, como um crente, como um credo daquela religião, ou para aceitar os dogmas daquela religião, eu nunca saberia dessas coisas. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando eu leio o livro de Enoque, eu não leio para crer no que está ali. Sim. Eu leio como um estudo científico, acadêmico. De onde veio, construiu, como surgiu, por que ele diz isso, o que está escrito no grego, o que, por exemplo, quem traduziu o livro de Enoque, do aramaico, né, para o inglês, foi J.T. Milik. Então ele fez essa tradução, comparou com outros tipos literários de Enoque. Então eu vou no livro dele, entendeu? Eu não vou no livro, com todo respeito a qualquer amigo religioso, eu não vou no livro de um confessional. Não, eu vou no livro de um especialista, de um PhD, de um doutor no tema. Então eu vou lá no livro dele. Então eu faço isso para o budismo. Eu fiz uma série de vídeos, né, comparando textos do Novo Testamento com textos budistas. Mas eu só soube daqueles textos porque eu baixei um livro de um professor norte-americano, é Marcos alguma coisa. E ele é um acadêmico do budismo, ele é um acadêmico. Então o interesse dele é na ciência das religiões comparadas. Não é de falar, crer no que Buda fez ou deixou de fazer. Entendeu? Aí, sim, beleza, a gente consegue pesquisar melhor. Aí o discípulo do Buda andou sobre as águas, Buda multiplicou bolo, Jesus multiplicou pão. Sim. Entendeu? Então, a gente só tem como saber. Aqui eu multiplico coisas também. Dívida. Eu multiplico todo mês, eu multiplico as dívidas aqui. Ai. Olha, eu quero ler.